Quinto lugar. Sobibor. Sobibor foi um dos campos de extermínio nazista, localizado na Polônia ocupada pelos alemães, durante a Segunda Guerra Mundial. O campo foi projetado para o assassinato em massa, principalmente de pessoas judias, embora também tenha abrigado prisioneiros de guerra soviéticos, ciganos e políticos poloneses. O campo foi o palco da única revolta bem-sucedida de prisioneiros em um campo concentração alemão. No dia 14 de outubro de 1943, prisioneiros conseguiram matar secretamente 11 guardas da SS e alguns guardas ucranianos. A maior parte dos fugitivos, porém, foi cercada e assassinada nos dias subsequentes, mas cerca de 50 prisioneiros conseguiram sobreviver. Esta fuga forçou os alemães a fechar o campo. Eles o desmantelaram e depois plantaram uma floresta no local para tentar esconder o que se tinha passado ali. Em todo o tempo em que permaneceu ativo, de maio de 1942 a outubro de 1943, estima-se que 250 mil pessoas perderam suas vidas em Sobibor. Quarto lugar. Chełmno. Localizado na região de Chełmno nad Nerem, na área ocupada na Polônia, Chełmno foi o primeiro campo de extermínio estabelecido pelos nazistas e começou a operar em dezembro de 1941. Sua principal função era o extermínio em massa de judeus poloneses, ciganos e outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas. O método de extermínio em Chełmno era o uso de câmaras de gás, onde as vítimas eram levadas em caminhões para serem asfixiadas com gases tóxicos. Após a morte, seus corpos eram cremados em fornos crematórios improvisados ou enterrados em valas comuns. Em 1943, o campo foi desativado pelos nazistas na tentativa de encobrir seus crimes. No entanto, em janeiro de 1945, as tropas soviéticas descobriram evidências dos horrores cometidos ali. Estima-se que até 340 mil pessoas tenham sido assassinadas em Chełmno durante seu funcionamento. Terceiro lugar. Belzec. Belzec, localizado na Polônia ocupada, foi um dos 3 principais campos de extermínio da Alemanha nazista. O campo de Belzec foi estabelecido em 1942. Seu objetivo principal era o extermínio em massa de judeus e poloneses, por meio do uso de câmaras de gás. As vítimas eram transportadas para o campo em trens, onde eram enganadas e levadas a acreditar que seriam realocadas ou enviadas para trabalhos forçados. Em vez disso, eram enviadas para as câmaras de gás, onde eram asfixiadas até a morte. As condições no campo eram terríveis e desumanas. As vítimas eram despojadas de seus pertences, despidas e enviadas para as câmaras de gás, sem qualquer chance de sobrevivência. Seus corpos eram posteriormente cremados em fossas ou em fornos crematórios. Estima-se que até 600 mil pessoas tenham sido assassinadas em Belzec, durante seu curto período de operação, que durou de março a dezembro de 1942. Após esse período, o campo foi desmantelado pelos nazistas na tentativa de encobrir seus crimes. Hoje, o local é um memorial e um local de lembrança das vítimas. Segundo lugar. Treblinka. Treblinka é mais um campo de extermínio nazista localizado na Polônia ocupada. Foi construído na região da Mazóvia, localizada a aproximadamente 100 quilômetros de Varsóvia, a capital do país. O objetivo principal era exterminar judeus. Foi entre todos, o primeiro campo nazista a cremar os mortos para ocultação dos crimes. Apesar de outros métodos também terem sido utilizados em Treblinka, tais como fuzilamentos em massa e enforcamentos, o método principal, assim como em outros campos de extermínio, era o uso de câmaras de gás. Como parte do ritual macabro e do frio modus operandi nazista, após chegarem ao campo, as vítimas eram enganadas e levadas a acreditar que seriam submetidas a um processo de desinfecção antes de serem realocadas em outros lugares. Elas eram então conduzidas às câmaras de gás disfarçadas de chuveiros, onde eram trancadas em grandes grupos e mortas por asfixia.
Por se tratar de um local de grande significado histórico e trágico, a menção a Treblinka é sempre feita com respeito e consideração às vítimas do Holocausto. Estima-se que o campo foi o local da morte de aproximadamente 900.000 pessoas, enquanto esteve ativo, entre julho de 1942 e outubro de 1943. Primeiro lugar. Auschwitz. Auschwitz é o nome de um complexo de campos de concentração e extermínio nazistas, localizado na cidade de Oswiecim, no sul da Polônia. É considerado um dos locais mais infames e trágicos do Holocausto, onde milhares de pessoas, talvez milhões, principalmente judeus, foram perseguidas, torturadas e assassinadas pelo regime. O complexo de Auschwitz era composto por 3 campos principais e outros 45 campos satélites. Os principais eram Auschwitz I, Stammlager, que era o campo de concentração original, usado para aprisionar e explorar os prisioneiros políticos e inimigos do regime nazista. Auschwitz II, Birkenau, que era focado no extermínio em massa, onde ocorreu a maior parte dos assassinatos em massa, especialmente nas câmaras de gás. Auschwitz III Monowitz, que era um campo de trabalho forçado, onde os prisioneiros eram empregados em fábricas, como Bayer, Siemens e IG Farben. O comandante mais conhecido do campo foi Rudolf Heuss, um oficial da Schutzstaffel que foi designado como o primeiro comandante do campo, em maio de 1940. Ele ocupou esse cargo até novembro de 1943 e após sair do campo assumiu outros cargos nas SS, envolvido em atividades ligadas ao Holocausto. Ele foi capturado pelos aliados em 1946, julgado e condenado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Heuss foi executado em abril de 1947. Outra figura famosa do campo é o médico Joseph Mengele, que era conhecido pelos prisioneiros como o Anjo da Morte pelas experiências médicas desumanas. Estima-se que durante todo o tempo em que o campo esteve em atividade, 1,2 a 3 milhões de pessoas perderam suas vidas ali, seja por fome, tortura ou extermínio direto nas câmaras de gás. Muitos livros, filmes e documentários relatam os horrores acontecidos no campo. Hoje o local, que foi preservado, abriga um museu e um memorial em homenagem às vítimas. Auschwitz é o maior símbolo dos horrores do Holocausto e das barbáries praticadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.